Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cube Drops. Eu vim falar sobre o adeus às imagens públicas. Bom, não sei se você percebeu, mas recentemente, né, se você não sabe dessa notícia, dia 28 agora, as imagens da Bitnami, gratuitas, as públicas, elas param de ser oferecidas pela Bitnami. Então, isso trouxe à tona uma discussão que, será que a gente estava acostumado a isso? Ou a gente simplesmente foi relativizando e deixando segurança de lado, né, por um conforto de ter as imagens públicas e a gente atribuía, entre aspas, essa responsabilidade a outros que não estavam informando ou se responsabilizando propriamente sobre aquelas imagens. O Docker.io, por exemplo, né, que tem grande parte das imagens, que é o Docker Hub, talvez o hub mais importante que a gente tem, ele não se responsabiliza pelas imagens que tem lá dentro, né? A Bitnami era uma fornecedora de imagens gratuitas e provavelmente no seu cluster deve ter alguma, né? Sei lá, um Redis, um RabbitMQ, um Prometheus, a stack dele ali. Talvez tenha alguma coisa aí rodando. Se tem, você tem que correr, tá bom? Dia 28, essas imagens param de existir. Essas imagens vão ser transferidas para um outro registry e você vai precisar se virar, entre aspas, tá bom? E eu quero levantar aqui um ponto, né, que não é da Bitnami ou de qualquer outra empresa, é que a gente postergou um problema em favor da escalabilidade, da velocidade, tá? Então, o que aconteceu? A gente migrou para dentro de imagens de containers e Kubernetes, tá? E uma tarefa, talvez uma task assim que era muito importante, que era conduzida antigamente, que era o hardening do SO, ela foi abandonada. Os times que faziam isso, e talvez segurança que foi colocado meio de fora do jogo, não, olha, vocês não entram aqui dentro do Kubernetes, tá? Aqui é o nosso domínio, aqui a gente está correndo, vocês estão andando, vocês são os bloqueadores, então a gente colocou os caras para fora, tá? Certo ou não, eu não estou discutindo essa questão nesse momento, mas a gente colocou eles para fora. E a gente esqueceu dessa questão. E as imagens de containers, então o sistema operacional que está rodando a sua aplicação, foi para um desenvolvedor. Mas o desenvolvedor estava preparado ou está hoje preparado para essa questão? Acho que não. Coincidência? Não. Mas é até injusto a gente pedir que um desenvolvedor, né? Então eu vou pegar casos extremos. Então é injusto a gente pedir que um desenvolvedor React, tá? É, TypeScript, sei lá, front-end, né? Saiba compilar um GCC para resolver um problema de vulnerabilidade, para resolver um problema na imagem e hardenizá-la, né? Então, resolver um problema de Linux, de pacotes Linux, tá? Que às vezes está tão distante do framework que ele está utilizando, tá bom? E eu não estou demonizando aqui ninguém, tá bom? São só questões diferentes, são áreas de estudo diferentes. E, na minha opinião, é injusto a gente exigir isso, né, de um desenvolvedor. A área dele é completamente outra. Só que isso caiu na mão dele, né? Nós, como infraestrutura, passamos a fornecer o Kubernetes, né? No máximo, umas imagens ali básicas para eles e foi seguindo. E a gente acabou não olhando mais para isso. No máximo, hardenizando o SO dos nodes do cluster. Bom, esse problema está batendo a porta agora. Por quê? A Bitnami, assim como a Docker e assim como talvez a precursora desse tema, né, que vem puxando é a ChainGuard, levantou esse tema. Olha, imagens hardenizadas. Você tem 1 bilhão de CVEs aí no seu cluster que você não está olhando. Simplesmente, você sequer sabe quantas vulnerabilidades tem aí nas imagens do seu cluster, tá? E se você sabe, provavelmente hoje você está varrendo para baixo do tapete ou deixando lá no backlog infinito. Então, as empresas passaram a se preocupar com isso, tá? E a gente passou a ter 1 bilhão de ataques de supply chain, né? Então você deve ter visto no passado, talvez ano passado e ano retrasado, né? O crescimento dos ataques de supply chain. Então, o que é supply chain? A cadeia de serviço. Então, o cara está buildando e alguém injetou um pacote lá no meio,
daquela imagem. E aí, quando você vai rodar, tem uma imagem do cara minerando Bitcoin e nem é para você, tá? Esse é o caso clássico, talvez o caso mais bobo, entre aspas, tá? Porque tem outras injeções que vão exfiltrar seus dados, suas secrets, tá bom? Então, a gente passou a olhar para isso. Mas isso é muito complexo e caro ao mesmo tempo de se manter. Então, empresas surgem justamente para focar nisso e poder entregar esse serviço, tá bom? Entregar essas imagens hardenizadas, entregar essas imagens sem vulnerabilidades, para que você possa utilizar com segurança. Mas isso não é mais um serviço gratuito, porque é muito caro e dá muito trabalho manter isso. Por quê? Hoje a gente mata vulnerabilidades. Amanhã tem novas. Depois de amanhã tem outras novas. Uma pesquisa rápida aqui, parcialmente por dia, tá? Uma média de 130 novas vulnerabilidades, tá? Claro, 130 novas CVS, não são 130 novas no PHP, 130 novas no Java, um abraço Java, não, são 130 no total, mas por dia é uma quantidade enorme que não dá para dar conta. Então, precisa de alguém olhando só para isso, tá? Então, nós entramos nesse jogo também aqui na GetUp e dia 22 estaremos no Gartner CIO lançando o nosso produto para imagens com zero vulnerabilidades. Então, se você quer utilizar imagens hardenizadas e se você está olhando para isso e quer entrar nesse ramo conosco, uma empresa brasileira que vai te dar suporte e apoio aqui no Brasil, tá? Queira.io/0CBR. Você pode ter acesso instantâneo. Você já pode ter acesso agora. Vem falar com a gente, tá bom? Mas dia 22 vai ser o lançamento oficial, camisetinha, e a gente vai ficar tudo bonitinho lá no Gartner CIO. Olha, vai ser a primeira vez. Eu vou comprar uma camisa para aparecer lá, com certeza. Se você estiver lá, vem falar comigo. Vai ser um prazer te encontrar e saber que você apareceu aí. Mas, se você está olhando para esse tema, acessa agora. Vamos começar a resolver esse problema, tá bom? Isso não é um problema fácil, em contraponto a isso, é um problema urgente, tá bom? A gente está rodando nossos clusters com aplicações que a gente não tem controle, tá? Assim como o REST do Kubernetes está fornecendo o seu kubeproxy, o Istio Nginx. Então, todas essas aplicações são aplicações que rodam dentro do seu cluster. E você precisa ter controle sobre todas elas, não só sobre o seu framework de Node, tá bom? Essa imagem também precisa ser reorganizada e você também encontra lá no nosso registry. Mas eu estou falando que o problema é bem maior. Não olhe só para isso, só para suas imagens. Ah, eu consigo manter uma imagem para o Node da minha empresa ou para o Golang, que essa é fácil, hein? Não vem com essa. Manter a imagem do Golang aqui sozinho. Beleza, mas e todas as outras? Você consegue manter a do RabbitMQ? Você consegue manter a do Redis, a do Kafka, a do Prometheus Stack, a do Ingress Nginx? Seu time vai ter tempo suficiente. Não é só skill, não é só isso. Então, eu não duvido das suas habilidades, mas eu tenho certeza que você, de repente, pode conseguir. Mas você tem tempo o suficiente, tá bom? Tempo é dinheiro e a sua empresa tem dinheiro o suficiente para poder dedicar gente só para resolver isso, tá? Uma continha rápida para você fazer aí com você, tá bom? Escaneia suas imagens ou escaneia uma imagem e vê quantas vulnerabilidades ela tem. Hoje, em média, tá bom? Um profissional de tech que está trabalhando com isso, em média, ele vai demorar umas 4 horas, tá? Para resolver uma CVE. Entre triagem, encontrar o problema, encontrar o fix, resolver isso, rebuildar tudo. Então tem que rebuildar desde o source. Lembra que eu falei sobre supply chain? Você tem que ter controle de tudo. Então você vai ter que buildar integral, assinar isso, guardar no seu próprio REST, todo esse processo. Umas 4 horas, uma pessoa que só está fazendo isso, tá bom? Então faz a conta aí do seu lado. Umas 4 horas para resolver cada uma das CVS e a quantidade de CVS que você tem que fazer, divide ou multiplica tudo isso pelas horas e você vai ter mais ou menos o custo para manter essa uma imagem. E isso precisa se manter pelo tempo, tá? Resolveu o CVE hoje, essa semana ainda vai aparecer uma outra. Eu prometo, infelizmente, eu tenho certeza que vai aparecer, tá bom? Então, é esse alerta que eu venho trazer aqui para você, mas não venho trazer só um alerta, eu venho trazer também
a solução. Assim como existem outras empresas que estão oferecendo esse serviço, nós estamos entrando nesse jogo para te ajudar, tá bom? Gere.io barra 0CVE. Você vai encontrar a solução ali e vai poder dar os primeiros passos em solução. Não é vou dar os primeiros passos para resolver a CVS. Não, olha só, um único redeploy. Você baixa a nossa imagem, coloca no seu registry, pronto, redeployou, zero vulnerabilidades. Então você passou de 20, 30 mil que tinha no seu cluster, tá? Para zero. No dia 1, redeploy, zero. Olha só que beleza, tá bom? Pronto, daí em diante, a gente continua fazendo builds diários. Teve problema, teve uma CVE, teve um bug, a gente rebuilda, tá pronta lá, você pode atualizar e colocar para funcionar. Beleza? Se prepara, entra nesse jogo, não pode deixar para amanhã. Sério, olha, você pode olhar, eu tenho uma outra série que eu estou postando todo dia, uma empresa vaza dados diferentes. Você quer ser o próximo a vazar dados? Não, eu espero que não, tá bom? Você quer ser o próximo a aparecer lá e o William Bonner perguntar, mas como vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os dígitos do CPF de todo mundo aparecer? Eu espero que você não queira ser o próximo. Então, vamos se mexer. Segurança é um negócio urgente e a gente precisa entrar nisso. Beleza? Não deixa para amanhã, não pensa só em escala. Kubernetes, sua aplicação, seu ambiente é mais do que pods reiniciando e escalando para cima e para baixo. Beleza? Bom, se você quiser falar comigo, nossas redes sociais, nosso contato, tá tudo aqui. A gente se vê na próxima. Um abraço